Hello, everybody. How are you? Tudo bem com vocês? Very good. We are going to continue today at page 26, chapter 4, at the book number 1. Nós vamos dar continuidade à nossa aula hoje no capítulo 4 da página 26 do nosso livro número 1, ok? Neste capítulo a gente vai começar a falar sobre um verbo muito usado no inglês, que é o verbo ser estar, o verbo to be. A gente vai aprender as formas afirmativas, negativas e interrogativas, ok? Muito bem. So, let's see the page 26 and 27. Let's discuss about it. Vamos conversar um pouquinho sobre essas páginas, né? Before, after. Nós temos um casal, né? Um casal de gordinhos e um casal de magrinhos, né? My parents are very different now. They are fit and healthy. My mom isn't fat and my dad isn't weak. Their meals aren't unhealthy. Hamburgers and fries aren't their favorite food. No more junk food. They love fruit and vegetables now. They aren't couch potatoes anymore. They are active people. Desculpa, pessoal, I'm sorry. And do exercises every day. They are very happy and I am happy too. Muito bem. Dentro desse texto, né, o filho do casal, ele fala um pouco sobre como os pais dele eram e como os pais são agora, né? Ele fala um pouco que os pais deixaram de ficar no sofá, são mais ativos, que eles comem melhor agora, que eles não gostam mais de fast food, que eles gostam de comida saudável, né? Então, dentro desse texto, ele trabalha um pouquinho sobre os hábitos que os pais dele têm. Tem. Muito bem. At page 28, vamos lá na página 28. Comprehension. Relacione algumas palavras do texto às respectivas traduções. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essas palavras em inglês. A teacher vai ajudar vocês, ok? Fit. Fit vem de fitness. Tem alguma palavra aí que é parecida ou está relacionada a essa em português? Vamos ver. Pessoas sedentárias, refeições, ativos, em forma, legumes, saudáveis, mais, fritas, fraco, porcarias, besteiras. Healthy, saudável. Weak. E aí, o que tem aí relacionado a weak? Meals. Fries. Vegetables. Couch potatoes. Anymore. Active. Junk food. Couch potatoes aqui tem uma relação, é uma expressão. Então, se vocês forem traduzir diretamente, não vai fazer o menor sentido. Mas quer dizer que tem uma relação com pessoas sedentárias, que gostam de ficar no sofá e tal, e não praticam muito exercício físico, tá? E aí a gente tem healthy, saudável, weak, fraco, meals, refeições, fries, frituras, né, de batata frita, vegetables, vegetais, couch potatoes, já expliquei para vocês, anymore, não mais, né, active, ativo, e junk food, as porcarias, né, o fast food, tá? Muito bem, pessoal. Façam essas relações com os números, porque é um vocabulário importante para a gente dar sequência na nossa unidade, tá? Se você quiser parar o vídeo agora para fazer isso com calma, faz, depois você volta aqui comigo, ok? Very good, muito bem. Agora, toda a concentração do mundo. Aqui, at page 28, na página 28, verbo to be, ser, estar. Nós temos 3 formas do verbo to be aqui. Am, is e are, tá? O I am, o am, que é a primeira parte ali da frase afirmativa, negativa e interrogativa, ele é sempre usado com o sujeito I, que é o sujeito eu. E na forma afirmativa, a gente pode escrever por extenso ou pode escrever esse apóstrofo M, né? I am ou I am. Na negativa, I am not ou I'm not. Também pode escrever ou flexionado ou na forma comprida, né? I am not.
E quando a gente vai para a interrogativa, a gente muda a posição da palavra. O am vem primeiro e o I vem depois. Quer dizer, o verbo vem primeiro, que é o am, e o sujeito I, que é o eu, vem depois. Aí nós temos you are, também na forma aí contraída, your, se você quiser escrever. Depois you aren't ou you are not, também forma contraída ou forma longa. E o are you, que é a inversão da posição, né? O verbo veio primeiro, o sujeito veio depois. Pessoal, se vocês quiserem fazer a tradução disso, fiquem à vontade, mas eu prefiro que vocês, no momento, se preocupem mais em saber quem anda com quem aí, tá? Qual sujeito anda com qual verbo. Depois a gente pensa um pouco sobre isso, tá? Sobre a tradução. Vamos primeiro focar na gramática. His, he is. He isn't, he is not. Então, vocês estão vendo aí, forma cheia, forma contraída, afirmativa, negativa. Quando vai para a interrogativa, o verbo vem primeiro, is, e depois he vem depois. She's, she is. She isn't, she is not. Também, forma contraída, forma cheia. Inverteu a posição, is, she. It's, it is, it isn't, it is not. Is it? We're, we are, we aren't, we are not. Are we? You're, you are, you aren't, you are not. Are you? They're, they are, they aren't, they are not. Are they? Notem aí, pessoal, nessa tabela, que as palavras que estão em negrito, quer dizer, mais escuras, né, em preto, e as letras grossas, são os verbos. As palavras que estão próximas a elas são os pronomes, tá? Pronome é uma palavra que substitui o nome das pessoas. Então, por exemplo, she, que é ela, poderia ser usado no meu caso. Ao invés de falar Priscila, she. Se for um homem, por exemplo, ao invés de falar o nome dele Bruno, se ele se chamasse Bruno, eu usaria he. Para objeto, eu usaria it. Ao invés de falar cell phone, celular, eu usaria it. Tá? Então, os pronomes substituem os nomes das pessoas. E neste caso, aqui no inglês, também funciona como no português. Tá? Muito bem. Passe as frases para as formas negativa e interrogativa. Page 29. Como eu disse para vocês, a gente não vai se apegar muito agora à tradução. A gramática e depois a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou dar um exercício extra para vocês sobre isso. Passe as frases para as formas negativa e interrogativa. Letter A. She is a healthy woman. Ela é uma mulher saudável. Olha só. N for negative, I for interrogative. Então, você vai ter que escrever a frase na negativa primeiro e depois na interrogativa. Lembrando que você vai trabalhar o pronome e o verbo aí nessa frase. Então, vou dar o primeiro como exemplo para vocês. She is a healthy woman na afirmativa. Quando eu vou para a negativa, eu vou mexer no she e no is. E eu vou consultar lá a minha tabela. Onde é o she is na tabela, eu vou ver que negativa fica ou she isn't ou she is not. Eu vou escolher um dos dois, pessoal. Ou a forma contraída ou a forma longa, não importa. Você escolhe o que achar melhor. E vai completar. Então, eu vou escolher a forma longa. She is not a healthy woman. Pronto, escrevi minha frase negativa. Agora eu vou para a interrogativa. Trabalhando mais uma vez o pronome e o verbo, que aqui nessa frase é o she is. Vou lá olhar na tabela. Lá na tabela, eu percebi que é is she, inverte a posição do verbo, o verbo vem primeiro, o pronome vem depois. Então, eu vou colocar lá. Is she a healthy woman? Ponto de interrogação. Is she a healthy woman? Muito bem. Então, o que eu consigo perceber dessas duas frases? Que tanto para a forma negativa quanto para a forma interrogativa, eu só vou mexer em duas palavras aí. Nas palavras que são o verbo e o pronome, dentro desta frase. Outra coisa que vai mudar é o meu ponto final da frase. Como é uma pergunta, eu vou precisar colocar uma interrogação quando for pergunta, certo? Você vai ter a frase B, they are active people, para você mudar na negativa e interrogativa.
C, he is fit and happy, para você mudar também. E D, exercises are good for kids. Ok? Pessoal, agora, depois que você fizer esse exercício de gramática, que você colocou lá a forma negativa e interrogativa, se você quiser trabalhar um pouco a tradução aí dessas palavras, fique à vontade. Exercise 2, page 29, vamos dar sequência no exercício. Associe imagem e frase e escreva age, H, para healthy and age para not healthy. Não é saudável, né? Então você vai ler sleep about 8 hours every night. O que você considera? Dormir 8 horas toda noite. Healthy or not healthy? Você vai escrever lá, tá? E depois a letra A para essa frase você vai escrever dentro da imagem correspondente, tá bom? Então, primeiro você preenche healthy, not healthy, e depois você identifica a imagem que corresponde a essa frase, ok? Muito bem, very good. Page 30. Aqui na page 30, eu vou pedir para vocês não fazerem esse exercício, tá? A gente vai fazer quando a gente retornar às aulas, porque eu quero me certificar que vocês compreenderam bem essa questão do verbo to be. Então, a gente vai retomar esse conteúdo quando nós estivermos pessoalmente. Talvez não aqui no livro, de uma outra forma, mas eu quero me certificar que vocês entenderam bem essa parte do verbo to be, ok? Muito bem. Page 31 é o nosso último exercício de hoje. Have fun. Leia as regras, jogue e divirta-se. Game rules. In pairs or groups of 3, use the dice and coins on your erasers to play. Roll the dice and move your coin eraser according to the number you got it. If you stop in the places with vocabulary requests, you have to say the words aloud to continue. If you can't say the words, go back and wait for your next turn. The winner is the student who passes the number 40 first. Você vai precisar reunir o pessoal da sua casa. Pelo menos mais alguma pessoa aí, ou sua mamãe, ou seu pai, ou seu irmão, que manja muito de inglês aí. Ou que consiga e tenha boa vontade e queira participar desse jogo com você, que vai ser muito legal, porque todos vocês vão poder aprender palavras em inglês. Esse é um jogo em que você vai precisar ou de uma moeda, ou de um dado, por exemplo, tá? Vocês determinam aí se cara anda tantos passos, coroa tantos outros, ou realmente um dado que tem de 1 a 6, tá? Você vai iniciar ali no number 1, né? E vai seguindo as regras. Ele vai te perguntando sobre cores, meses, estações do ano, membros da família em inglês. Então, vários vocabulários que vocês precisam saber aí para poder dar continuidade. Mas é um vocabulário que quase todo mundo conhece. Então, com certeza, vocês vão se dar muito bem nesse jogo aí, tá? Então, essa é a minha lição de casa. Lembre-se, você pode retomar esse vídeo quantas vezes você quiser, depois que ele já for publicado aí para vocês. Você pode retomar essa explicação também do verbo to be, tá? Refazer os exercícios e a gente se vê em breve, ok? Bye bye and see you on next class. A big kiss!